Ok? Então, nosso tema é a importância da suplementação nutricional nos dias atuais. Para quem está de casa e não me conhece, eu me chamo Pedro Souza, sou nutricionista, sou biomédico e sou naturopata. Trabalho já há mais de 28 anos nessa área. Temos a nossa clínica ali no Plano Piloto, Clínica Via Natural. Quem quiser nos conhecer, temos o nosso site que é www.clinicavianatural.com.br. Só entrar lá, você pode conhecer o nosso currículo, tá bom? Os demais que estão aqui, pode conhecer também o nosso currículo pelo nosso site. E é uma satisfação estar com vocês. E neste momento vamos falar um pouquinho desse tema que é bastante importante. Eu coloquei dias atuais, pessoal, vocês vão compreender no decorrer da nossa fala como é importante suplementar. Vocês vão entender que a nossa alimentação hoje, eu até abordei um pouquinho de manhã, ela é uma alimentação doentia. Além disso, é uma alimentação desprovida de nutrientes pelo processo de produção, de fabricação. Então, hoje em dia se faz necessário realmente uma suplementação. A gente que trabalha em clínica, como eu já falei, sou nutricionista, eu faço uma avaliação nutricional bem profunda e a gente percebe, na maioria dos clientes, dos pacientes, as deficiências nutricionais de diversos nutrientes, seja vitaminas, seja minerais, seja alguns aminoácidos que são extremamente importantes, e a gente percebe essa deficiência e a gente consegue linkar essas deficiências à origem da doença. E é bem interessante que quando a gente começa a suplementar aquilo que está faltando no nosso organismo, eu até coloquei na palestra ali, suprindo o que falta, a recuperação é muito rápida. A pessoa volta na semana seguinte para um retorno, meu processo de trabalho é acompanhamento, eu faço acompanhamento semanal dos pacientes, e a gente percebe de uma semana para outra a melhora. É impressionante. E infelizmente a gente não dá tanto valor aos nutrientes. Digo, a medicina, de modo geral, não valoriza os nutrientes, valoriza remédio, né? Dá valor ao remédio. Está doente, toma esse remédio. E remédio só, a própria palavra diz, é para remediar. Não vai cuidar da causa do problema, que é atender aquela deficiência. Quando você troca um remédio por um nutriente, a diferença é gritante. Muito rápido você percebe a restauração da saúde da pessoa. Nós vamos mostrar aqui por que é importante a gente fazer suplementação, mesmo você sendo um vegetariano. Você vai entender isso muito bem, eu deixo muito claro isso nas minhas palestras. Mesmo a gente sendo vegetariano, eu sou vegetariano há muitos anos, 28 anos, e mesmo assim eu faço a minha suplementação sempre. Sempre tomo um sorinho lá com a vitamina, uma outra vitamina, coloco lá no sorinho, ou mesmo injetável intramuscular. Algumas vitaminas só podem ser feitas intramuscular, a gente aplica e a saúde vai muito bem, obrigado, né? Então vocês vão entender essa questão. Muito bem, está aqui já falei, né? O tema também já falamos. Vamos falar um pouquinho de como que começa uma doença. A doença começa baseada nessas quatro bases aqui, né? Desnutrição. Se você está doente, você entende isso, você está desnutrido. Eu até abordei um pouquinho de manhã a questão da obesidade. Falei alguma coisinha que está comentando por aí nas mídias sociais, questão da obesidade. E alguém publicou por aí, falou por aí numa dessas mídias aí, que existe obesos saudáveis. Isso vai de encontro com tudo que a ciência tem mostrado. Todo obeso ele já é doente, a obesidade é uma doença. Então, e se você é obeso, você está com uma deficiência nutricional. Vamos descobrir qual é essa deficiência. Descobrindo essa deficiência, você consegue resolver o problema da obesidade assim, mais rapidamente, mais facilmente. Então, a desnutrição é um fator muito importante. Está doente, pode verificar, faz uma avaliação nutricional que você vai descobrir os nutrientes que estão faltando. Aí você repõe e consegue resolver com mais facilidade o problema. Outra base importante é a intoxicação. Está doente, está intoxicado de alguma coisa. Resíduos metabólicos, né, resíduos intestinais, metais tóxicos, tudo são elementos que intoxicam o nosso organismo. E isso todos os dias a gente tem contato com essas coisas. Metais tóxicos, como é que você consegue ter contato com metal tóxico? Naquilo que você come, as frutas, por exemplo, uma fruta mal higienizada, ela pode ter resíduos de agrotóxicos, a base deles são metais tóxicos, contém muito metal tóxico. A água que a gente bebe, ela é tratada,
ali tem resíduo de metal tóxico, vários medicamentos contêm metal tóxico, produtos de higiene, limpeza, por exemplo, shampoos, desodorantes, tudo contém metal tóxico. Esses metais, a gente tem contato com eles, são absorvidos para o nosso organismo e vai intoxicando e gerando doenças, né? Outra coisa importante é infestação. Quando eu falo infestação, eu estou falando de parasita. E parasita é bactérias, é vírus, é vermes intestinais, fungos, tudo isso são parasitas. Esses parasitas infestam-nos. Todos os dias você tem contato com algum tipo de parasita. Com bactérias, tem contato com bactéria o tempo todo, né? Com vírus, a gente tem contato com vírus o tempo todo. Bactéria está no ar, vírus está no ar, né? Então a gente tem contato com essas coisas o tempo todo. Isso vai entrando no nosso organismo. Nós temos algumas defesas, temos várias defesas na verdade. Primeiro contato, via nasal ou via oral, a gente tem as amígdalas, né? Mas hoje em dia é chamado de tonsilas, né? Porque tem outro tipo de amígdala que foi trocado aí, não é mais amígdalas, sabe? São tonsilas. As tonsilas têm uma função de, quando o parasita adentram, elas captam esse parasita, elas trabalham com uma alta temperatura, né? Então pega esse parasita e acaba eliminando esse parasita antes de ele penetrar no nosso organismo. É uma defesa. Mas nós também temos o sistema imunológico, que está ali preparado. Nós temos dois tipos de sistema imunológico. Temos o sistema imunológico inato e o sistema imunológico adquirido. O que é o inato, o que é o adquirido? O inato é aquilo que a gente já nasce com ele. Você já nasce com o sistema imunológico pronto, preparado. O adquirido é aquilo que você adquire no decorrer da vida. Cada vez que você entra em contato com um tipo de parasita, o seu sistema imunológico identifica e produz ali a sua defesa. São os linfócitos específicos para combater aquele parasita que a gente entra em contato com ele no decorrer da vida. Isso acontece a primeira vez. Primeira vez que você entrou em contato com a bactéria, você já produziu aquele anticorpo permanece com você o resto da sua vida. Então, isso é o sistema imunológico adquirido. Então, quando esses parasitas entram no nosso organismo ele tem a sua resistência, a sua defesa imunológica ativada, inata e adquirida, né? Esses parasitas, quando eles penetram no nosso organismo, eles produzem várias reações. Primeiro que o organismo ele tem um choque, então ele tem que rapidamente recrutar os soldados, as defesas, né? Então a reação no nosso organismo é uma delas. Esses parasitas, quando penetram no nosso organismo, eles roubam energia do nosso organismo, tiram energia do nosso corpo, eles roubam nutrientes do nosso corpo, principalmente os vermes, a linha de vermes, são vários eumintos, então eles roubam nutrientes do nosso organismo, ou seja, vai levando também uma certa desnutrição. E todos eles, seja vermes, bactérias, vírus, fungos, no processo metabólico desses micro-organismos, eles vão liberando resíduos metabólicos que são chamados de toxinas biológicas, que para nós, organismo, são tóxicos. Então gera ali uma reação orgânica também. Então o organismo começa a recrutar seus defensores para tentar combater aquele parasita. Isso faz com que a gente sinta mal-estar também. Então a gente tem que estar cuidando aí dos parasitas. Vermes intestinais. Você adquire vermes no dia todo. É no vaso sanitário que você senta, que pode ter ali ovos de verme que alguém defecou ali, deixou os ovos ali, você vai lá, senta, foi mal higienizado, você assenta, você pode estar, esses vírus podem estar infectando você. É nas frutas, verduras, principalmente nos alimentos. Os alimentos, na verdade, é a maior forma de transmissão de vermes intestinais. Os alimentos mal higienizados. Água maltratada, né? Água mineral, por exemplo, existe muita água mineral que são contaminadas por parasitas intestinais, por vermes intestinais. Então a gente entra em contato com isso o tempo todo, e a consequência é essa que eu já falei no nosso organismo. Outra coisa, desidratação. Eu falo muito de desidratação, vejo poucos profissionais falando sobre isso, mas é muito importante a gente entender isso. O máximo que você vê falando de consumo de água é beba 2 litros de água por dia, né? Gente, beber água é fundamental. O nosso organismo ele é formado entre 70% e 73% de água. Algumas partes do nosso organismo contêm mais água que outras. Até no osso nós temos água, presença de água, né? O nosso cérebro, por exemplo, 80% dele é formado de água. Nossa célula, em torno de 90% é formada de água. Percebe a importância da água? É muito importante. Então, quando você passa o dia bebendo ali, quem sabe, um copo de água, meio litro de água, né, você está desidratado. Não tem como você atender essa necessidade tão grande com tão pouca água.
Então, é necessário você realmente beber água. A questão de 2 litros de água ao dia, ela é um consenso, porque vai depender da sua atividade física, vai depender do seu corpo físico, depende de vários fatores, a sua necessidade individual. Então eu vou ensinar para vocês um cálculo que é muito simples de você fazer para você descobrir a sua necessidade de água diária, você individualmente, né? A média é de 25 a 35 ml de água por quilo de peso. Como que você vai descobrir a sua quantidade? Você pega o seu peso, por exemplo, digamos que você pesa 60 quilos, você multiplica isso por 25 ou até 35 ml de água. Entendeu? Se você tem uma atividade tranquila, trabalha no escritório, na sombra, sua pouco, não faz atividade física, então você precisa de menos água. Então você pode partir aí de 25. Ou seja, pega o seu peso, multiplica por 25 ml e você vai chegar ao seu peso ideal de água. Agora, se você é um atleta, né, corre, vai para a academia, sua bastante, né, ou o seu trabalho é um trabalho extenuante, pesado, no sol, você sua muito, então você gasta mais água, então você precisa de mais água, né? Então você precisa tomar mais água. Então você calcula aí por 35 ml. Pode chegar até 50, dependendo da sua atividade. Um atleta de alta performance que malha bastante, então ele sua muito, então você pode chegar até 50 ml de água por quilo de peso. É claro que não podemos ultrapassar os 3 litros. Há pessoas que falam assim, eu bebo 5 litros de água. Isso é um exagero. Quando você bebe água demais, essa água acaba lavando minerais e vitaminas do seu organismo. Você acaba eliminando nutrientes, né? E beber água, gente, a gente tem que beber aos poucos, aos gole, né? Você não pega lá um copo de 300 ml de água e de uma vez bebe, né? Ali em 30 segundos você já engoliu um copo de água, né? Passa um tempinho, você vai e bebe outro copão d'água rápido. Isso, percebe, quando você bebe água assim, pode contar no seu relógio, 5 minutos, 10 minutos, você está lá onde? No banheiro, urinando. Ou seja, essa água entrou e saiu. Ela não hidratou as suas células, não hidratou o seu organismo. Entrou e saiu, não teve efeito nenhum, né? Logo absorvida pelo intestino, chega na bexiga, enche a bexiga, você vai urinar. Então, a forma correta é aos poucos, você vai bebendo aos gole. A cada 10 minutos, 15 minutos, enfim, você vai lá, dá 2, 3 gole e pronto. Você percebe que com pouca água você hidrata bem o seu organismo. Isso é importante. Desidratação é uma causa frequente de doenças, principalmente enxaqueca. Enxaqueca, na maioria das vezes, é desidratação. Intestino preso, na maioria das vezes, é desidratação. E aí vai, várias enfermidades são enfermidades com base na desidratação. Quando você tem pouca água no seu organismo, o seu sangue ele fica mais denso, mais grosso, mais viscoso, né? Aqueles nutrientes que você comeu, principalmente as gorduras, né, que o seu intestino absorve, está no sangue, tem pouca água, então fica aquele sangue grosso, denso, cheio de gordura. Lá na clínica a gente faz coleta para alguns tipos de exames. E a gente, muito assim, muito frequente a gente coleta um tubinho de sangue, aí você dá uma olhadinha assim, você vê aquelas negocinhos cristais brilhando, deixa um pouquinho, assim, questão de poucos segundos, vai formando aquele bolinho de colesterol, de gordura, né, de gordura. E quando você centrifuga um sangue assim, aquele sangue que deveria separar a parte vermelha da parte branca, ou seja, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, glóbulos vermelhos são mais pesados, então eles descem no tubinho, isso na centrifugação. Os glóbulos brancos são mais leves, então eles sobem. Nisso que sobe, a gordura é uma matéria leve também, né? A gordura é leve. Você pode observar que quando você coloca gordura, óleo na água, ela sobe, né? É leve. Então percebe que o plasma ele fica gorduroso. Isso quando você faz uma centrifugação. Alguns exames é feito só com o plasma, né? Só com soro sanguíneo. E aí mistura tudo, aí estraga. Não dá para fazer exame com sangue desse tipo, né? Porque a pessoa não bebe água, então isso vai ficando acumulado na corrente sanguínea. E aí vem as placas de ateromas, né, nos vasos sanguíneos. E o problema maior, deixa eu parar um pouquinho nesse tema, porque é importante. O problema maior, quando você tem gordura circulante e você bebe pouca água, essa gordura ela vai fazer placa dentro dos seus vasos sanguíneos. E nós temos um elemento que é fundamental para a nossa saúde, que chama-se colesterol. Não existe colesterol ruim. Começar quebrando esse tabu. Não existe colesterol ruim. Todo colesterol é bom. Ele tem uma função no organismo. Tanto é que ele é produzido pelo próprio corpo.
E Deus não iria criar um elemento ruim para nós. O corpo não produz nada ruim, o corpo produz coisas boas. A menos que você não dê condição para ele. Ele vai começar a produzir várias substâncias que são ruins. Ok? Mas o colesterol é um elemento muito importante. Ele faz parte da síntese de hormônios. Tanto é que se você tem colesterol baixo, você não consegue produzir hormônios da maneira adequada. E aí você desbalancia todos os seus hormônios. Então, são elementos bons. Todas as frações do colesterol são bons. Mas acontece que o triglicerídeo, que é a gordura ruim, que é a gordura saturada, que é a gordura trans, ela não é quebrada pelo processo orgânico, então ela forma a placa. E o colesterol, ele tem a função, nós temos duas frações importantes, que é o LDL e o HDL. O LDL, ele vai lá, pega esse colesterol, esse triglicerídeo, e transporta para o fígado. Ok? Porque ele tem que ser eliminado ali, no fígado. E aí o que acontece? O HDL vai lá e tira ele do fígado, porque se chega gordura no fígado e permanece, logo você tem um fígado gorduroso, não é esteatose hepática. Então o HDL vai lá e retira e elimina aquilo ali. Só que quando eles formam a placa dentro do vaso sanguíneo, não há colesterol possível que chegue para fazer essa remoção. E aí acontece um outro fator importante, a gente deixar claro aqui. Nós consumimos muito cálcio no dia a dia. O elemento mais comum, mais abundante, chama-se cálcio. A gente come cálcio em tudo tem cálcio. Esse cálcio, ele gruda, ele é uma substância pesada, ele vai grudar na gordura do colesterol, do triglicerídeo, e essa placa de triglicerídeo está cheia de cálcio. Aí o colesterol chega lá para fazer essa remoção, e fica junto ali, tentando fazer o trabalho. Daí você está passando mal, vai no médico, faz um exame, e aí observa que você tem várias placas. Você tem várias placas. Aí o médico vai dizer, tem placa de colesterol. Aí eu fico me perguntando, mas por que ele falou do colesterol? Por que ele não falou do triglicerídeo? Por que ele não fala do cálcio? Vai falar logo da coisa boa? O colesterol está fazendo um trabalho de remoção. Aí eu boto culpa nele, em vez de botar a culpa nos verdadeiros culpados, que é o triglicerídeo e o cálcio. O cálcio está ali porque ele chegou lá pela corrente sanguínea. Ele é um material pesado, o triglicerídeo, que é uma matéria gordurosa, grudou ele ali. E ele é duro, ele endurece, ele forma uma placa realmente endurecida. Mas a culpa de tudo é o triglicerídeo. Aí você está com uma placa, você tem uma placa de colesterol no seu vaso sanguíneo. Não é colesterol, é triglicerídeo. O colesterol estava lá tentando salvar a vida do indivíduo. Viu como é que a medicina tenta interpretar as coisas de forma equivocada, com o objetivo de quê? Vender medicamento para baixar colesterol. E quando você baixa colesterol, você está prejudicando a saúde do seu paciente. Você não beneficia, porque você vai ter problema mais tarde hormonal, desequilíbrio hormonal. Entende? Então a gente tem que saber essas coisas, pessoal, porque é importante, quando alguém te prescreveu alguma coisa, você fala, opa, rebate, vai lá, não, isso aqui está errado, não é? Eu não tenho que baixar meu colesterol, eu tenho que eliminar o meu triglicerídeo. O triglicerídeo tem que ser o mais baixo possível e aumentar o meu colesterol, porque ele é importante para mim. Tá? Então, voltando aqui na desidratação, a água é importante porque ela vai circular e a remoção, a eliminação desses elementos é muito mais fácil. E se você não faz isso, ele vai formar as placas. Outra coisa importante na questão da desidratação, que quando você não toma água de maneira conveniente, o seu corpo ele precisa de água. Ele precisa, então ele vai buscar água, ele tem que buscar água. E sabe o que ele faz? Ele começa a retirar a água das fezes, lá do intestino grosso. Intestino grosso, parte intestinal, intestino grosso, é onde nós temos resíduo fecal, matéria fecal. E é justamente no intestino grosso que nós absorvemos os líquidos. A água, o suco que a gente bebe, o refrigerante que a gente bebe, ele é absorvido no intestino grosso. Se você não bebe água, o organismo tem que tirar água de algum lugar, né? E onde é que ele encontra água em abundância, em maior quantidade? Justamente no intestino grosso, que é onde é feita a absorção de água. Então ele vai lá, espreme as tuas fezes e tira essa água. E aí vem a prisão de ventre, o ressecamento. E o pior de tudo é que essa água das fezes é uma água contaminada. É uma água com resíduo fecal, com resíduos metabólicos, com parasitas, no caso vírus, no caso bactérias, ovos de vermes, fungos. Então isso tudo é absorvido, cai na corrente sanguínea e começa a circular, infestando todo o seu organismo.
Então é importante sim beber muita água. Faça o cálculo para você descobrir qual é a sua quantidade ideal. Isso aí vai levar aos 4 pilares da doença, onde a doença começa. A doença começa com um processo inflamatório. Inflamação subclínica. A gente, quando fala de inflamação, a gente pensa assim, não está doendo, né? Se não está doendo, não estou inflamado. Inflamação subclínica, ela não dói, você não sente dor. Quando ela sente dor, já não é mais subclínica, já tem uma manifestação. Você já está sentindo dor, né? Sinais, sintomas, né? Mas a maioria, na verdade, a grande parte da população sofre de inflamação subclínica, estão inflamados. Porém, não se dão conta disso, até porque não tem o conhecimento. Outra coisa importante é a resistência insulínica, que a maior parte da população também sofre de resistência insulínica. O que é isso? Já ouviu falar naquela palavrinha, pré-diabético? Não existe pré-diabético. Não existe pré-doente. Você ouviu falar, alguém está pré-doente? Alguém está com pré-câncer. Alguém está com pré-gastrite, pré-reumatismo. Isso não existe. Essa palavra foi colocada aí no vocabulário, né? Mas não existe. Ou você tem a diabetes, ou você tem uma resistência, que é o início da doença. Uma resistência insulínica, que significa que o seu organismo, o seu pâncreas, que é o órgão que produz insulina, não está produzindo insulina da maneira adequada, da quantidade correta, para transportar a glicose e colocá-la dentro da célula, para ali ela ser metabolizada, queimada. Ou seja, o pâncreas diminuiu a sua capacidade de produção de insulina. Então a gente chama isso de resistência insulínica. E a grande maioria das pessoas sofre de resistência insulínica. Não é diabético, está no caminho da diabetes. Uma resistência insulínica, se você não tratar ela num período aí de mais ou menos 10 anos, aí sim você se torna um diabético. É mais ou menos 10 anos para você se tornar diabético com a resistência insulínica. Disfunção da tireoide, quantas pessoas nesse mundo meu Deus, têm problemas na tireoide? A tireoide é um órgão fantástico, mas o nosso estilo de vida vai trazendo uma disfunção dessa glândula e ela deixa de produzir os hormônios de maneira adequada ou começa a produzir demais, de maneira desequilibrada. Então, é uma disfunção da tireoide, o que leva a centenas de problemas também, vários problemas. E a disbiose intestinal, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, das bactérias intestinais. Nós temos a microbiota intestinal, referindo só o intestino. Nós temos o microbioma, que refere todo o nosso organismo, todo o corpo, por dentro e por fora. Nós temos bactérias por dentro e por fora. No intestino tem, o sistema gastrointestinal tem bactérias, da boca ao ânus tem bactérias. E bactérias, cada espécie de bactéria habita num pedacinho do trato gastrointestinal definido. Temos bactérias para cada parte do organismo. Então, da boca ao ânus nós temos bactérias. E temos bactérias também na pele. São bactérias que nos ajudam a manter saúde. Eu costumo dizer que não são as bactérias que nos parasitam. Somos nós que as parasitamos. Porque a gente depende muito mais delas do que elas de nós. Tanto é que nós temos, só no intestino, nós temos em torno de 1,5 kg de bactérias. Isso representa 10 vezes mais célula do corpo. Ok? Nós temos 10 vezes mais bactéria no intestino do que célula no corpo. É muito importante entender esse fato. Essa questão de bactérias. Muito importante. Né? Você queria... Levantou a mão? Ok, comumente dizendo, é uma constipação intestinal, né? É uma constipação. O intestino para de funcionar por algumas razões, tem diversas razões. Falta de água, falta de fibra, falta de estímulo, alguns alimentos que deixam ele mais preguiçoso também, irritado, né? Uma irritação intestinal faz com que ele perca o seu movimento peristáltico. Uma inflamação intestinal faz com que ele perca o seu movimento peristáltico, ou seja, então ele não empurra as fezes para ser eliminada. Então aquelas fezes ficam paradas ali por mais tempo do que devia. Na verdade, a drenagem intestinal ela deveria ocorrer de 2 a 3 vezes ao dia, ou seja, 2 a 3 vezes ao dia você deve ir ao banheiro defecar. E a maioria das pessoas fica um dia, fica 2, fica uma semana, 2 semanas, até um mês, e tem pessoas que nem um mês não evacua, né? São totalmente constipados. Existe obstrução intestinal,
que precisa ser feito procedimento para poder limpar o intestino, né? Oi? 15 dias 10 já é gravíssimo, né? Um dia está começando o problema, não é fácil de resolver. 2, 3 dias está tranquilo de resolver. Chegou uma semana, aí a gente já considera crônico, já está bem mais grave, mais complicado. E aí o processo para resolver, evitar é a alimentação, né? Alimentação adequada, consumo de água, né? Atividade física que estimula o movimento peristáltico intestinal. Então tudo isso faz com que evite. Tratamento se faz limpeza intestinal. Lavagem é lavar mesmo, né? Com clíster intestinal, com flit enema, né? Com hidrocoloterapia. Então existem vários tratamentos para fazer essa limpeza e para reabilitar. Não sei se você assistiu a última palestra que eu fiz, sábado atrasado, eu falei de revitalização intestinal, né? São 7 processos. Vou falar dos 2 últimos que respondem a sua pergunta. Nós temos a reabilitação intestinal, é fazer com que o intestino volte a funcionar diariamente. Isso você está reabilitando o intestino. E revitalizando é fazer com que o intestino ele seja um intestino saudável, sem inchaço, sem inflamação, né? Sem lesão nenhuma, né? E com uma circulação sanguínea adequada dentro do intestino. O intestino precisa ter uma circulação adequada por vários motivos, principalmente pela questão de absorção dos nutrientes. O nutriente ele é absorvido do intestino, ele já cai na corrente sanguínea. Nós temos as vilosidades, que são onde o nutriente chega ali e atravessa a barreira intestinal e cai na corrente sanguínea. Se não tem sangue funcionando, circulando de maneira adequada, você vai perder nutrientes, né? Não vai absorver de maneira adequada esses nutrientes. Então, a revitalização é trazer mais sangue de maneira correta, um fluido sanguíneo, uma circulação sanguínea no intestino. O intestino dessa forma ele é bonito, ele é limpinho, ele é rosado, não avermelhado, mas rosado, né? E aí funciona de maneira adequada, ok? Beleza? Então, a disbiose é uma irregularidade, ou seja, uma disfunção da qualidade, da quantidade e da distribuição de bactérias, né? Qualidade bactérias saudáveis, bactérias realmente saudáveis. Quantidade, na quantidade ideal de cada bactéria. Nós temos centenas de tipos de bactérias diferentes no nosso intestino. Então todas elas têm que estar ali, vivendo ali de maneira adequada. E a distribuição é aquilo que eu já falei. Da boca ao ânus nós temos bactérias. Então cada bactéria no seu lugar certo, no seu lugar correto. Existem bactérias da boca que não pode estar no intestino. Bactéria do intestino não pode estar na boca, não pode estar no estômago. Então cada um no seu lugar. Como diz, cada macaco no seu galho, né? Então cada um, elas não podem migrar. Quando elas começam a migrar, você já começa a ter um distúrbio de bactéria. A gente chama isso de disbiose. Beleza? Vamos falar um pouquinho de farmacologia rapidamente. Quando você come, os nutrientes que são absorvidos, eles passam por esses processos ali, 6 processos. Primeiro, ele precisa de dissolução, precisa de dissolver. E se você não toma água, como que ele vai dissolver? A água é o elemento, é o solvente mais comum, né? É o principal solvente que nós temos, né? Que dissolve, a água é aquilo que dissolve. Se você não toma água, como que esses nutrientes vão dissolver? Difícil, né? E principalmente aqui no uso de medicamento. Já viu aquelas pessoas que tomam comprimido seco, não bebe nem água, engole o comprimido, ou engole apenas de água, só para engolir o comprimido? Essa é a maneira mais errada de se tomar medicamento. Seja medicamento, seja nutriente, a gente tem que tomar com muita água. A média, o consenso é 200 ml para cada dose de medicamento que você vai tomar. Seja comprimido, seja cápsula, seja aqueles sachês, né, pozinho, né, ou seja líquido mesmo, gotas e tal. Você tem que tomar com 200 ml de água, isso é consenso, viu? E dificilmente você vai no médico que te ensina isso, né? Não ensina isso. A medicação ela precisa dissolver, o nutriente precisa dissolver. Dissolvendo, então ela vai para o intestino. Chegou no intestino, ela vai absorver. A absorção é quando o elemento sai do intestino e ganha a corrente sanguínea. Isso é absorção, ok? Seja o elemento da comida que você está comendo, o nutriente ali, ou seja do suplemento que você está tomando. Saiu do intestino, ganhou a corrente sanguínea, isso é absorção. Depois temos a biodisponibilidade, isso é importante. Esse elemento ele está sendo biodisponível, está sendo distribuído para o seu organismo de maneira correta?
Há elementos que não são biodisponíveis. Isso, inclusive, é feito cálculo farmacêutico para saber de quanto daquela dose que você está tomando que é biodisponível, que o seu corpo vai absorver mesmo, que vai usar aquilo ali. Existe cálculo para isso, né? Existe cálculo muito importante para isso. Normalmente, a medicação ela já vem com a dose, já considerando essa perca aí. Digamos, por exemplo, medicamento, você toma 100 miligramas, por exemplo. O farmacêutico sabe que o seu organismo só vai aproveitar 50, então eles colocam 50 a mais, que é o que vai perder. Tá? Então, essa biodisponibilidade é importante. Agora, já há elementos que absorvem tudo. Tudo que você absorve, não, que é biodisponível, 100% biodisponível. E, principalmente, a maior parte dos nutrientes naturais são biodisponíveis. Eu falei de manhã do resveratrol, né? Resveratrol é um elemento importante, um nutriente fantástico que está presente na uva. Se você toma ele em forma de cápsula, ele não é biodisponível. Você está jogando seu dinheiro fora, você está tomando, nada absorve. Você tem que utilizar esse nutriente na uva. É comer uva, pegar a caixa de uva e mastigar e comer. Aí você consegue absorver boa quantidade. Então, mais uma vez, para os que não estiveram aqui de manhã, essa alegação de que tomar vinho é importante para o coração, isso é o lobby da indústria. Isso é lobby da indústria. Vocês lembram quantas garrafas de vinho precisa tomar? Eu falei de manhã, 9 garrafas de vinhos. Você tem que tomar 9 garrafas de vinho para ter a quantidade de resveratrol que vai te atender a sua necessidade. Qual cristão desse mundo que vai conseguir tomar 9 garrafas de vinho? Absurdo isso. Né? É muito mais fácil você pegar um cacho de uva e comer o cacho de uva do que tomar uma garrafa de vinho. E sem contar no álcool que está ali, que é deletério. Não existe graduação, aliás, não existe quantidade de álcool segura para a nossa saúde. Eu falo isso para meus pacientes. Eu estou com uma paciente lá, que ela gosta de virar o copo, né? Ah, doutor, mas só 100 ml, uma dosezinha. Criatura, entenda que uma gota sequer vai intoxicar o teu fígado. E eu quase demiti ela, viu? Eu falei de manhã que eu demito meus pacientes, né? Que paciente que não contribui consigo mesmo para se curar, o que eu quero um paciente desse? Ele vai me dar problema, vai me atrapalhar, né? Então, às vezes, a gente tem que demitir alguns pacientes, que eles não se contribuem com eles próprios, pensa que a gente faz milagre, né? Eu não faço milagre, quem faz milagre é Deus. Então, se quer milagre, não precisa procurar a clínica. Vai logo para Deus, Ele te cura lá do jeito que Ele quiser e pronto. Não precisa dos meus serviços, né? Entende? Eu já fiz isso com vários pacientes. Eu não te atendo mais, procura outro. Tá? Já até devolvi dinheiro. Está aqui seu dia de volta, não trato de você. Porque você é problemático, você não quer se curar. Teve uma paciente, inclusive, irmã da igreja, adventista. Cliente da minha esposa, na verdade. Ela chegou, ela marcou o dia de iniciar o tratamento. Ela marcava e desmarcava. Isso aconteceu umas 4 vezes. Marcava e desmarcava. Aí, na última vez, ela foi. E ela foi não para iniciar o tratamento, ela foi para cancelar o tratamento. E aí minha esposa perguntou, mas por que, irmã, que você vai cancelar o tratamento? Não é tão bom, o tratamento vai te ajudar. Sabe o que ela falou? Eu não quero ficar curada. Tem 2 filhos que moram fora do país e um que mora aqui. Esse único daqui é o que cuida dela. E ela disse, se eu ficar curada, os meus filhos não vão ligar para mim. Vão me abandonar. Ou seja, ela estava usando a doença para ter a atenção dos filhos. E assim vai. Tem muita gente que usa a doença como desculpa para alguma coisa. Infelizmente, né? Então, doente da cabeça, na verdade, né? Então, chega assim uma hora que a gente tem que demitir mesmo. Ok? Distribuição. É quando aquela medicação ela precisa encontrar o receptor lá no organismo. Nós temos vários receptores. Receptores são proteínas, são enzimas. A substância chegou, essas enzimas são ativadas, então ela vai lá procurando a corrente sanguínea e encontra aquela molécula da medicação ou do suplemento que você está usando, acopla-se a ela e transporta ela e leva lá para onde ela tem que atuar. Isso é distribuição. A biotransformação ou metabolização da droga, ela acontece no fígado. A substância, ela faz o efeito dela lá onde ela tem que fazer o efeito, e ela fez o efeito, ela se solta da proteína do receptor e ela é transportada pela corrente sanguínea até o fígado. E no fígado, o fígado tem que transformar essa substância
numa forma mais hidrossolúvel, para que ela possa ser eliminada, que é a última parte ali, eliminação, é a excreção. Então essa biotransformação ela acontece no fígado. Então, dependendo da droga, ela vai intoxicar o seu fígado quando chegar lá no fígado. Se você toma uma medicação sintética, fatalmente ela vai ter um problema ali de metabolismo, vai intoxicar o teu fígado, que é a biotransformação. Se ela é uma molécula de origem vegetal, ela não tem tanta gravidade assim. Ainda assim, ela pode trazer alguma intoxicação, né? Não é porque é natural que é simplesmente natural, você pode usar de maneira desregrada. Não, natural também tem grau de intoxicidade. Tanto é que são feitos testes de toxicidade nas moléculas, mesmo naturais. Então, essa biotransformação é importante a gente entender, porque de repente a gente pensa assim, é natural, então eu vou, né, comer, tomar à vontade. Não, tudo tem dose, tudo tem a janela terapêutica, a dose mínima e dose máxima. Dose mínima é aquilo que a partir dali ela começa a fazer efeito, e dose máxima, a partir dali ela começa a ser tóxica. Então nós temos a janelinha terapêutica ali, de todas as substâncias, seja ela vegetal, sintética, tem que observar a dose realmente, né? Senão ela vai intoxicar o seu organismo ali na biotransformação. E a excreção, como já falei, fez esse processo de metabolização, o fígado transforma ela em uma substância mais hidrossolúvel, ganha corrente sanguínea, chega na urina e é eliminada, que é a eliminação, ok? Só para a gente entender esse mecanismo. Droga cura doença, irmãos? Vamos lá para o texto, que diz o texto aí, ó. O povo precisa que se lhes ensine que as drogas não curam as doenças, mas, na maioria dos casos, ela apenas muda o local, a forma e o local da doença. É isso que acontece. Você toma uma droga com a finalidade de curar, na verdade ela não vai curar. A farmacologia explica isso muito bem, né? Nós estudamos na transparência passada sobre a farmacocinética, que é aquilo que eu expliquei. E a farmacodinâmica é aquilo que a droga faz com o organismo. Nós estudamos o que o organismo faz com a droga. Agora, o que a droga faz com o organismo? Então, a gente precisa entender. Esse mecanismo da droga no organismo, então, é a mudança. Ela vai fazer, na verdade, uma mudança de forma de apresentação da doença. Ou seja, ela vai aliviar a dor por um certo tempo, como o texto abaixo aqui diz assim, ó. Muitas vezes o efeito do veneno parece ser vencido por algum tempo, mas o resultado permanece no organismo, operando grande dano posteriormente. Com o uso de droga venenosa, muitos trazem sobre si doenças para a vida toda ou toda a vida. Perde-se muitos que poderiam ser salvos com o emprego de métodos naturais. Então, a droga faz simplesmente isso. Um alívio da dor temporário, momentâneo. Tanto é que quando você toma uma medicação para dor de cabeça, você toma hoje, né? E amanhã? Ela está doendo? De novo. Não resolveu, não tratou. Apenas anestesiou. Você está com uma doença, sei lá, onde? No fígado. Uma doença no fígado. Foi lá, tomou a medicação, o fígado parece que ficou bom. Daí a doença, anos depois, ela aparece em outro lugar. Isso é muito comum no caso de câncer. Fez o tratamento do câncer, o câncer desapareceu. Passa 2, 3, 4, 5 anos, o câncer aparece em outro órgão. Não é assim que acontece? Isso é normal. Curou a doença? Não curou. Apenas mudou a forma e a apresentação, e isso leva tempo. Então ela surge depois com danos muito mais graves, muitas vezes, né? Por que é importante suplementar? Vamos falar um pouquinho disso aqui. A suplementação, ela vai atuar basicamente nisso aqui, ó. Ela vai promover saúde, vai prevenir as doenças e vai recuperar a saúde já perdida. Basicamente o nutriente faz isso. Porque ele faz o quê? Na verdade, uma manutenção da saúde, né? Então, vai promover saúde, vai prevenir as doenças e, se você está doente, ela vai restaurar essa saúde. Os nutracêuticos são produtos que contêm um ou mais nutrientes biologicamente ativos. São as vitaminas, minerais, aminoácidos, ômegas, que foram isolados e purificados de alimentos e que são comercializados em forma de preparação medicinais, sendo utilizados para suplementar a dieta. E suplementar a dieta, é importante entender isso aqui. Eu falarei disso um pouquinho mais adiante. Como eu falei no início, os nossos alimentos estão pobres em nutrientes. Então é necessário fazer suplementação com esses nutracêuticos. Nutracêuticos são produtos prontos, industrializados, que contêm ali vários nutrientes.
seja vitaminas, aminoácidos, minerais que estão ali naquele encapsulado, naquele comprimido, etc. Então você toma isso com a finalidade de complementar, de ajudar a sua dieta a ser um pouco melhor, né? Então é importante, na verdade, fazer essa suplementação. Eu pulei esse aqui porque ele está muito pequenininho. Cadê? Voltando. Não quero voltar porque está muito pequenininho, nem consigo ler. Os nutrientes são substâncias encontradas nos alimentos e possuem funções específicas no organismo. Eles são essenciais para o bom funcionamento do organismo, ou seja, funcionamento adequado do corpo. Os nutrientes podem ser encontrados em uma grande variedade de alimentos e cada um possui suas funções específicas. Então, os nutrientes estão nos alimentos. Nutrientes são de fontes vegetais, da natureza. Não existe nutriente sintético, a menos aqueles que são de maneira proposital, fabricada com semelhança, bioativo, né? No caso da vitamina B12, por exemplo, você encontra ela, é um bioativo semelhante, né, à natural. A indústria consegue fazer isso. Mas nutriente, na verdade, ele vem do reino vegetal. Está nas frutas, está nas plantas, está no reino vegetal. Ok? Bem entendido isso? Os minerais também estão no reino vegetal, mas também está no reino mineral. Então você encontra minerais na terra, inclusive. As proteínas são produtos biológicos também. São proteínas, aí tem o reino vegetal e tem o reino animal. Você encontra as proteínas. No reino mineral você não tem proteínas. Não tem proteína na terra. Mas tem no reino vegetal e tem no reino animal. Aí você encontra proteínas. Relembrando o que eu falei de manhã, se você está comendo, buscando proteína no reino animal, você está equivocado, porque a gente não precisa de buscar lá. Até porque a biodisponibilidade da proteína dos alimentos de reino animal, a absorção deles chega a uns míseros 4%. Então, se você está comendo carne por causa de proteína, você só absorve 4%. O que isso representa? Enquanto que na castanha do Pará, você absorve 100%. Olha a diferença. Ou seja, de cada 100 gramas que você come da carne, apenas 4 gramas que você absorve. Normalmente a gente precisa, um adulto precisa aí em torno, é claro que a gente faz esse cálculo também, mas um adulto ele precisa aí uma média de 20 a 30 gramas de proteína por dia. Para você encontrar e comer isso em carne, só multiplicar isso, você vai ver quantos quilos de carne você tem que comer para ter essa quantidade de proteína. Enquanto que você comer um punhadinho de gergelim, de amendoim, de castanhas, você já tem a sua necessidade atendida. Compreende? Mas a indústria não, ela quer botar na nossa cabeça de que a gente precisa matar o boizinho lá para ter proteína, enquanto que isso é absolutamente desnecessário. E como diz o autor, que eu li para vocês de manhã, que não é adventista, um filósofo que viveu mais de 300 anos antes de Cristo, ele diz, isso é um ato, vocês lembram da frase? Um ato grosseiro e bárbaro. Injustificável, né? Injustificável. Você matar um animalzinho para comer. Eu fiz uma palestra uma vez numa igreja lá de Planaltina. Fui almoçar na casa do pessoal que me chamou e um dos anfitrião veio questionar. E ele dizia o seguinte: final de semana eu quero ser feliz, eu vou para a chácara, mato uma galinha, faço uma galinha assada, estou feliz. Meu irmão, como que você pode ser feliz com a morte de outro? E você ainda sendo assassino, né? Porque aquele texto que foi lido, Isaías 13, né? 22:13, lá diz que é crime, né? Se a gente for nas entrelinhas ali, a gente compreende que matar um animal é cometer um crime. Até tem um outro texto que eu não me lembro qual o texto, que diz que matar um boi é quem que imolar um boi é quem que mata um homem. Vocês lembram desse texto? Isso, 66:3. Quem que mata um boi é como cometer um homicídio, né? Parece que o texto é justamente isso, é homicídio.
Então, como que nós podemos ter prazer em tirar a vida de um outro ser e ainda dizer que somos felizes? Então, parece que a gente tem que dar uma ajustada nas ideias, né? Porque a ideia que a Bíblia coloca para nós é outra. Então, assim, claro, tem vários fatores, né? Cultura, sei lá, costumes, hábitos, enfim, várias coisas aí, que nos leva a pensar que passar um final de semana fazendo churrasco, estamos sendo felizes. Mas tudo que mostra, tanto a Bíblia, Espírito de Profecia e até mesmo a ciência, você está estragando a tua saúde. Você está estragando a tua saúde, está detonando a tua saúde. Ellen White fala num dos livros dela, Conselhos sobre Saúde, por exemplo, que comer carne é causa de tumores, manifestação de tumores. E a ciência mostra, inclusive a própria Organização de Saúde, há uns 7 anos atrás, ela publicou uma nota que foi bastante polêmica, onde ela classificou a carne como causa de doença, carnes processadas, número 1, como causa de câncer. E carne fresca, número 2, como causa de câncer. Olha, a Organização de Saúde fez uma nota classificando a carne como sendo causa de câncer. Irmãos, por favor, né? Nós adventistas que temos essa mensagem há dezenas de anos, ainda vamos insistir contra a natureza. Lembra que eu falei de manhã? Isso é desafiar a própria natureza do organismo. Isso é desafiar a própria natureza do organismo. Isso é injustificável, como diz o autor, é um ato bárbaro e grosseiro. Pensemos nisso, né? Avançando, nós precisamos, para ter saúde, de nutrientes, está vendo? Nutrientes. Uma média ali, 100 e poucos nutrientes, você tem que ingerir todos os dias ali. Isso você contempla isso na sua alimentação. Desde que você tenha uma alimentação bem variada, né? Produtos integrais, muitas frutas, verduras, você consegue atender isso aqui, ó. Então nós precisamos basicamente ali de 73 minerais, 16 vitaminas, 12 aminoácidos, 3 tipos de ômegas, ômega 3, 6 e 9. São importantes a gente entender. Ômega 3, 6 e 9. Cada um tem uma função, né? A correlação desses ômegas, por exemplo, o ômega 3 e o ômega 6, tem uma correlação ideal. Qual é a correlação ideal? A cada quantidade, vamos dizer assim, a cada grama de ômega 3, 2 de ômega 6. O ômega 3 é uma substância anti-inflamatória. O ômega 6 é uma doença pró-inflamatória, ela produz inflamação. Ok? Então você tem que ter uma correlação dessa, a cada grama de ômega 3 para 2 de ômega 6. E sabe qual é a média de consumo da população? De 25 gramas de ômega 6. E é por isso que a gente falou lá no início, a população está inflamada, inflamação subclínica, porque se consome muito ômega 6 e quase nada de ômega 3. Posso até perguntar aqui, quantos de nós consumimos ômega 3 todos os dias? Quer arriscar levantar a mão? Quase ninguém. Ômega 3 está onde, irmãos? Está nos óleos vegetais extra virgens. Óleo de linhaça, de girassol, né? De gergelim. Esses óleos são ricos em ômega 3. Azeite de oliva de boa qualidade, né? Porque os azeites é um problema, né? De misturas aí e tal. Então procura um azeite de ótima qualidade, contém ômega 3. Então a gente tem que consumir esses óleos. Ah, tem ômega 3 no salmão. Tá, você mora em que país mesmo? Brasil não tem salmão, tem? Ah, tem alguém ali que tem uma piscicultura que cria salmão. Esse salmão geneticamente modificado? Não é a mesma coisa, não é o mesmo salmão. Para se ter ômega 3 de boa qualidade, tem que ser salmão que vive nas regiões frias, países frios, rios frios, que são peixes de água fria, que vivem nas profundezas. Aí sim você consegue um ômega 3 de ótima qualidade. Isso custa muito caro. Existe ômega 3 importados, brasileiro, meu amigo, nem confie.
Nem atreva a comprar, que você está comprando gato por lebre. Então, se você quer um ômega 3 encapsulado, bonitinho, livre de metais tóxicos, você tem que comprar um ômega 3 importado. Com certificação, inclusive. Ó, tem que estar no rótulo ali, mostrando bonitinho. Da onde veio, país de origem, onde ele foi produzido, onde ele foi envasado, livre de metal tóxico. Porque no Brasil, ômega 3, salmão é uma piada. Vocês viram agora, acho que passou esses 2 dias agora, nessas enchentes aí de Minas Gerais, encontraram um peixe do Amazonas. Alguém viu? Os nossos rios estão todos poluídos, contaminados. Então, você dizer que tem um peixe saudável, que consome sardinha saudável, ômega, salmão, né? Não se iluda, não se engane. Então, nós vamos para os vegetais. Lá tem muito ômega 3 de boa qualidade. Inclusive, não tem aquele gosto ruim de peixe, né? Depois que você toma ômega, depois você fica rotando peixe podre, né? Então, vai para o óleo de linhaça que você não tem problema. Tá vendo? Deus criou tudo bonitinho para nós. Nós que somos rebeldes, né? E vamos buscar outras alternativas, e aí a gente quebra a cara, né? Precisamos então do ômega 3, precisamos de vitamina D. E vitamina D, gente, olha o sol bonito aí, ó. Agora, para se ter quantidade ideal de vitamina D, existem algumas coisinhas importantes que você precisa saber, né? Não é tomar sol até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Aí você não vai ter vitamina D sintetizada de forma nenhuma. Aqueles banhos, sabe aqueles banhos, você gasta uma barra de sabão, 2, 3 banhos, né? Ou seja, é mais sabão do que água, né? O sabão, ele acaba lavando a camada lipídica que nós temos na pele. Essa camada lipídica é uma camada gordurosa produzida pelo próprio corpo. Ali nós temos frações de colesterol. O sol, raios infravermelho, bate nesse colesterol, nessa camada lipídica, e ali ela começa a sintetizar a vitamina D. Então, se você toma banho, você acabou lavando essa camada lipídica. Então, no vitamina D, ó, você pode esturricar no sol lá, que você não vai absorver vitamina D. Vitamina D do sol do meio-dia, 3 da tarde, você consegue ali sem protetor solar, porque o próprio nome já diz, proteção solar. Se você colocar proteção, como que vai atuar? Não vai atuar. Então, não se coloca protetor solar. Faça uma caminhada do meio-dia às 3 da tarde, entre esse período aí, uma camisa, né, o mais livre possível, porque o sol tem que incidir mais superfície da pele, maior área de superfície da pele, aí você tem vitamina D. Mas, via de regra, quem vive na cidade dificilmente vai ter suficiência de vitamina D. Então, parte para a suplementação. É a maneira mais... Eu até fiz uma live, não sei se foi a penúltima, uma delas aí que eu fiz, sobre essa questão da absorção de vitamina D. Você precisa realmente suplementar, porque depender do sol, você não vai... O sol, na verdade, isso que eu ia dizer, é a fonte mais barata, mais econômica e mais eficiente para ter vitamina D no organismo. Né? Mas quem consegue fazer isso? Todos os dias? Não dá, né? Então, partimos então para a suplementação, que é a maneira mais rápida. O sol é a maneira mais eficiente, mais barata, mais econômica. Mas a suplementação é a forma mais eficiente. Se você vai lá, por exemplo, vai numa clínica e toma lá uma dose de 100 mil unidades de vitamina D, fez uma injeçãozinha, pronto, acabou. Está com a sua vitamina D lá em cima, lá nas alturas. Você pode fazer isso a cada 3 meses, a cada 6 meses, dependendo das suas taxas de vitamina D. Tem pessoas que podem fazer uma vez por ano, só para dar aquela manutenção, entende? Mas a grande maioria estão com vitaminas D muito baixas, menor que 20. Vitamina D menor que 20, pessoal, é super baixo. Os casos de pesquisas que foram feitos em relação ao vírus, vocês sabem, os casos que foram pesquisados, todos, 100% tinha vitamina D menor que 18 de dosagem. Aqueles que tinham a média de 40 tiveram os problemas, adoeceram. Aqueles que tiveram maior que 60 não tiveram nem sintomas. E aconteceu comigo. Minha vitamina D estava em torno, na época, de 84. Na época eu estava trabalhando num laboratório e eu estava justamente na bancada dos testes de Covid. Fiquei 2 meses só trabalhando com teste de Covid.
mexendo com soro, né? O pessoal ia lá, coletava, eu processava o sangue, retirava o soro e fazia o testezinho ali. Então, dia a dia ali, mexendo com a coisa. E acabei me infectando. Do laboratório foram 4 que infectaram. Os 3 ficaram bem graves, né? Passaram bem mal, bastante mal mesmo. Pegaram atestado e ficaram um tempo fora, afastado. Eu fiquei 2 dias em casa, senti febre de 37 graus. O que é uma febre de 37 graus, gente? É febril, não é febre. Estado febril, a temperatura normal é 36,5. Ou seja, eu tive uma alteração de meio grau de febre. Me senti realmente o corpo um pouco ruim, né, indisposição. A tosse, eu fiquei tossindo mais ou menos uma semana, mas fiquei 2 dias em casa, voltei a trabalhar, nem fiz teste. Depois de umas 3 semanas, a gerente do laboratório falou, não, todo mundo estava mexendo com aquilo ali, né? Falou, todo mundo vai fazer o teste. E todo mundo foi fazer o teste. Aí eu fiz o meu teste, fiz o teste daquela plaquetinha, da cassetezinha, que é o IgM, né? IgG-IgM. Aí a gente avalia aquilo ali pela coloração daquela fitinha. Você coloca lá a matéria, né? O material, ele vai correr por ela, e aí primeiro nós temos ali o controle, depois nós temos as infecções. De acordo com a tonalidade, a gente julga a infecção. Baixa, média, alta. Dos outros que tiveram infecção, foi bem sutil. A minha, dava para você ver de longe. Parecia que o cara tinha arriscado com a caneta ali, ó. Estava visível. Aí ela falou, então, a sua deu muito alta, você vai fazer o PCR. Aí eu fiz o PCR. A minha taxa de infecção foi 9 vezes mais do que o aceitável. 9 vezes mais do que o aceitável. Ou seja, eu tive uma infecção super alta, muito alta, e tive uma febrezinha, uma tossezinha que durou uma semana. Tomei xarope comum para resolver e não tive mais nada. Porque a minha vitamina D estava excelente, na verdade. Porque, segundo os últimos estudos, vitamina D excelente é a partir de 80. A partir de 80 você está num nível excelente. Então, veja, gente, é uma substância extraordinária, poderosíssima, para combater diversas enfermidades, faz parte do protocolo de tratamento de outras centenas de doenças. E nós poderíamos estar usando isso facilmente com apenas 15 minutos de banho de sol todos os dias. Ou quem sabe uma dosezinha, que você paga em torno de R$150 para fazer uma dose de vitamina D, uma dose de 100 mil unidades. Faz uma dose uma vez por ano ou 2 vezes por ano, você está imunizado. Mesmo que você adoecer, vai ser muito mais fácil você tratar, porque o seu sistema imunológico está protegido, o seu organismo está protegido. Eu sou extremamente apaixonado pela vitamina D, porque eu vi a atuação dela na minha própria vida, e pacientes que chegaram lá infectados, fizeram vitamina D, não tiveram problema nenhum. Não tiveram problema nenhum. Sintomas normais, simples de se resolver, todo mundo bem. Entende? Então a vitamina D é extremamente importante. Magnésio também, cálcio. Na verdade, o cálcio não é uma deficiência, né? Cálcio, na verdade, é uma super eficiência. Todo mundo tem cálcio em abundância no organismo. É o mineral mais abundante que nós encontramos nos nossos alimentos. Praticamente tudo tem cálcio. O problema é que o nosso organismo, para usar o cálcio, ele precisa do magnésio. E a gente consome pouquíssimo magnésio na nossa alimentação. Nossos alimentos são pobres em magnésio. Então, a deficiência de magnésio faz com que o organismo não aproveite o cálcio. Outra vitamina importante é a vitamina K2. E a gente tem pouca K2 distribuída nos nossos alimentos, né? E aí, com a deficiência da K2, a deficiência do magnésio, o seu cálcio não é aproveitado. E aí ele se torna um problema para a nossa saúde, porque ele começa a acumular nos vasos sanguíneos, nas articulações, né? E aí vai trazendo problemas. Então, na verdade, a gente não precisa suplementar cálcio. Às vezes eu pego um paciente que chega lá, fulano de tal, profissional de saúde, me prescreveu cálcio, suplementar cálcio. De cara eu mando parar, porque não é necessário. Aí você tem que suplementar magnésio e K2 e resolver o problema. Você utiliza o cálcio de maneira adequada. E outro também é uma grande deficiência, zinco e selênio. Selênio também é uma deficiência importante.
Nós temos aqui alguns elementos que são importantes para a gente suplementar. Eu gosto muito do alfa-lipóico. O alfa-lipóico é meu coringa, né? Para quem está acostumado, né? O Edmar, que costuma assistir minhas lives, quando eu falo de nutrientes, dificilmente eu não falo do alfa-lipóico. O alfa-lipóico, gente, ele está presente nas verduras verdes, verde escura, tem muita alfa-lipóico. Ele é um produto extremamente anti-inflamatório, né? Combate aquela inflamação subclínica, ajuda no sistema metabólico, melhora a resistência insulínica, melhora o funcionamento hepático, melhora o funcionamento do pâncreas. Você pode controlar uma diabetes usando essas verduras de cores escuras, né? Ou então fazendo a suplementação do próprio nutriente. É fantástico o alfa-lipóico. As indicações dele ali, ó. Combate o envelhecimento cutâneo, antioxidante, combate os radicais livres, antiglicante, ou seja, não deixa glicar a sua hemoglobina, que é o estágio ali da resistência insulínica. É quelante de metais tóxicos, eu falei de metais ainda há pouco, né? Então, se você percebe que você tem metais tóxicos no seu organismo, então usa o alfa-lipóico, que ele vai quelar os metais. E ele tem afinidade praticamente com todos os metais. Então, você pode usar para qualquer tipo de intoxicação de metal tóxico. Usa o alfa-lipóico, que ele resolve de maneira espetacular. Ele faz parte do complexo enzimático das mitocôndrias também, importante saber disso. Esse nutriente chamado glutationa, gosto muito dele também, porque ele é um poderoso anti-inflamatório. Se você está com inflamação subclínica, ou seja, pré-diabéticos aí, né? É pré-diabético que se diz? Qual? Mas é assim que se diz, pré-diabético? Como é que é? Resistente à insulina. Então não se diz pré-diabético, né? Então se diz resistente à insulina. Então você pode controlar muito poderosamente ali com a glutationa, que você encontra glutationa nos vegetais, nos cereais integrais. A aveia contém muita glutationa, né? Na verdade, ela contém os fatores que produzem glutationa no seu organismo. Então, comer aveia é muito bom, tá? Então, esse negócio de comer pão todos os dias de trigo, eu falei do trigo de manhã, né? Desci o cacete no trigo, né? Então, o trigo é um produto realmente muito prejudicial à nossa saúde. Então, ao invés de você comer pão feito com trigo, gente, faz um bolo de aveia. Ou então, come aveia ali com as frutas, né? Tem tanta forma de comer aveia, né? Faz um biscoitinho com aveia, enfim. Então você está trocando um produto terrível que é o trigo por um produto excelente que é a aveia, ok? Aveia muito boa mesmo. Então, anti-inflamatório, tem ação poderosa como antioxidante também, protege ali a peroxidação lipídica. O que significa isso? Tudo que a gente consome contém gordura. Gordura é lipídio, né? Esses lipídios, eles vão oxidar. Já ouviu falar de gordura quando a gordura está rançando? A gente fala isso, a gordura estragou, ela fica rançando, né? Esse processo de ranço é uma uma peroxidação, ok? Por isso que deixa aqui esse gosto de ranço, né? E quando você usa glutationa, ele evita essa peroxidação das gorduras. O colesterol, quando ele entra nesse estágio de peroxidação, ali no caso do triglicerídeo, ele vai peroxidar no seu organismo, é ali, esse processo de oxidativo, é que vai formar as placas de ateromas nos seus vasos sanguíneos. É quando ele passa por esse processo de oxidação. Oxidou e vai formar a placa. E o que impede a peroxidação do triglicerídeo? É você tendo quantidades ideais de colesterol, HDL e LDL. Então, você tem boas taxas de colesterol no seu organismo, HDL e LDL, e você evita o triglicerídeo de peroxidar, de oxidar. Aí você evita as placas dentro dos vasos sanguíneos. E a glutationa, fantástico para fazer isso. Aumenta também a imunidade também. Gosto muito dela por esse fator. Agora, minha amiga de todas as horas, a Q10. Eu já tenho várias experiências na clínica de pacientes que chegam lá praticamente desmaiando. Já contei o caso de um paciente que chegou lá
cardíaco, né? Cardíaco. Ele chegou, o filho dele levou, entrou na sala, deitou na poltrona, praticamente o camarada desmaiou. Eu até fiquei preocupado de ele ter um infarto ali dentro da clínica. E aí eu pensei, poxa, o que eu vou fazer? Eu fiquei preocupado porque ele, naquela situação, a clínica tinha outros pacientes, e imagina um paciente passando mal no meio de outros pacientes, existe um efeito psicológico, né? Que um influencia os outros, né? E a pouco está todo mundo passando mal. Então a gente usa a estratégia. O paciente passou mal, a gente leva ele para uma sala e isola ele lá, para os outros não poder ver aquela situação. E isso nós fizemos. E rapidamente falei, não, vou aplicar duas coisas. Vou fazer uma dose de vitamina, de coenzima Q10, e vou fazer uma outra dose de um outro produto que eu gosto muito, chamado NADH. O NADH é a própria energia. O organismo produz NADH naturalmente, faz parte do processo de energia do nosso organismo. Mas a indústria consegue sintetizar isso, deixa isso de forma natural, hidrossolúvel, e a gente faz um sorinho e aplica endovenoso, e a pessoa pode estar desmaiando ali, você aplica o NADH, termina um sorinho de 100 ml que corre em 10 minutos, ele já sai andando. É fantástico. E aí eu precisava ter uma ação rápida, né? Então primeiro eu fiz a coenzima. A coenzima, ela atua nas mitocôndrias. Ela desperta, na verdade eu costumo dizer que ela ressuscita a mitocôndria do músculo cardíaco. Você pode estar ali paralisando mesmo. Você faz uma coenzima, ele desperta rapidamente. Em poucas horas, ele já está assim, bem legal mesmo. Só que essa substância, ela dói igual uma bezetacil. É uma coisa que dói tremendamente. E aí eu falei, você tem que fazer, né? Porque nessa situação vai doer. E ele estava lá praticamente desmaiado, fiz a seringazinha lá, fui lá na polpa da perna dele. Você acredita que ele nem se mexeu? E o negócio dói que você vai nas nuvens. E ele nem sentiu. Fiz lá, 1 ml apenas, apliquei, depois passamos para o NADH, fez o sorinho lá, correu rapidamente, e ele ficou lá. A gente foi mais ou menos 1 hora, 60 minutos, não deu isso. Ele já se despertou, chamou o filho, tá tudo bem, ok, levantou do sofá, começou a conversar com a gente, começamos a conversar com ele, normal. Muito rápido. Aí ele pegou o celular, ligou para a mãe, estou bem, tranquilo, fiz a medicação. É uma coisa extraordinária, fantástico. Então, gente, eu falo isso porque foi uma experiência que eu gosto dessa experiência, porque é extraordinário. Quando você faz uma ação dessa, e a pessoa melhora, não tem coisa melhor do que isso. E eu digo para vocês com isso, que não precisa você recorrer a certas substâncias químicas, a certas substâncias sintéticas, para ter efeito desse tipo, porque a natureza nos oferece isso. A natureza nos dá isso, com efeitos fantásticos. Aliás, tudo que existe na indústria farmacêutica existe na natureza. Tudo que existe lá na indústria farmacêutica existe na natureza. Então não precisa recorrer à farmacêutica, porque na natureza está nas nossas mãos, sem problemas de efeitos adversos, né? Sem problemas de contraindicação, de reações colateral, sem esses problemas. Muito mais barato, muito mais em conta. Compreende? Gente, a natureza, o nosso laboratório deve se chamar natureza. Esse é o nosso laboratório. É muito mais conveniente para todos nós, né? Coenzima. Ação mitocondrial, o caso que eu contei, né? A ação mitocondrial possui papel principal na fosforilação oxidativa da mitocôndria, produção de adenosina, que é o ATP, produção de energia, ação antioxidante na membrana celular, ou seja, a membrana celular pode passar por um processo de peroxidação também, oxidar, e uma célula, membrana celular oxidada, ela vai produzir radicais livres. Radicais livres são precursores do câncer. E ela combate isso, ela evita que isso aconteça.
na questão lipídica também, ação anticâncer e cardioprotetor. Esse paciente, a gente continua atendendo ele deve ter feito lá umas 10 sessões, umas 10 aplicações de coenzima Q10, e hoje o homem está normal, andando perfeitamente. E quando ele chegou na clínica, ele já veio do hospital, ele estava 15 dias internado, e a família não estava gostando do que estava sendo feito no hospital, foram lá, tiraram ele, assinaram o termo de responsabilidade, tiraram e já levaram direto para a clínica. Então ele fez o tratamento, hoje o homem está saudável, muito tranquilo, muito tranquilo. Ou seja, um tratamento natural, menos dispendiosos do que os tradicionais, e o resultado fantástico, espetacular. E a base do tratamento para cardiopata chama-se coenzima Q10. Existem outros nutrientes, na verdade a gente trata só com nutrientes, né? Mas esse faz parte ali. Ok? Vitamina C é outro elemento fantástico. Que pena que a população de modo geral, não conhece os efeitos da vitamina C. Não conhece a ação dela, milagrosa, digo assim, milagrosa da vitamina C no nosso organismo. É uma vitamina que eu uso assim, de maneira... Eu até abuso um pouco da vitamina C, em mim mesmo, né? Eu faço vitamina C, quem já viu meus vídeos, às vezes eu publico na clínica, lá eu faço, fazendo em mim mesmo, e boto lá no Instagram para o pessoal ver que eu também faço aquilo que eu faço nos clientes, eu faço em mim, né? E gosto muito da vitamina C, tanto é que essas coisas corriqueiras, gripe, essas coisinhas, dificilmente, muito difícil. Porque é uma vitamina poderosa, ela é anticâncer, porque ela é antioxidante, né? Melhora o nosso sistema imunológico, espetacularmente falando. É uma vitamina C, a vitamina C é anti-inflamatória, incomparável, poucas coisas se comparam com a ação anti-inflamatória dela. O problema é que as pessoas usam a vitamina C em quantidade muito pequena. Quantidade pequena, ela não vai ter efeito, lógico. Para você ter um efeito legal de vitamina C, você tem que usar em grandes doses. Essa questão de usar 400 miligramas, você vai lá na tabela, lá, de acordo com as diretrizes, 400 miligramas de vitamina C, poxa vida, não faz nem cosquinha, dá para nada. Você tem que fazer doses elevadas. A partir de 1 grama, já dá um certo resultado. Eu costumo fazer 10 gramas. 10 gramas de vitamina C, dissolvo aquele ali num soro, boto na veia, deixo o sorinho correr ali, corre em 10 minutinhos, tranquilo. Para casos de câncer, doenças imunológicas, qualquer uma delas, você faz 10 gramas de vitamina C, o paciente sai rindo, feliz da vida, porque ele sente um bem-estar imediato, na hora. Você está tomando o soro, você já está começando a melhorar. Então não são doses baixas, são doses altas para você ter resultados. Né? Vamos lá para os efeitos fantásticos da vitamina C. Eu gosto muito dela. Antioxidante para infecções, no caso aí do vírus circulante aí, todos esses que estão circulando por aí, variantes e tudo, faz dose de vitamina C. Para você ver. Você pode até infectar, ela não vai evitar a infecção, né? Só que ela vai tratar de você de maneira muito melhor, eficiente. Ok? Pode infectar, não tem problema. Duvido se você vai ser entubado com uma dose aí de vitamina C nessa quantidade que eu falei. Atua na síntese de carnosina, metabolismo de ferro. Outra coisa, paciente anêmico, vai fazer ferro. Se faz ferro, não toma vitamina C, você só vai aumentar a dose do ferro. A funcionalidade dele é muito pequena, porque os dois trabalham juntinhos. Um colabora para o efeito fisiológico do outro. Meus pacientes que chegam lá, todos os pacientes que chegam lá na clínica com quadro de anemia, vai fazer ferro, mas faz vitamina C junto. Você pode fazer um dia um, outro dia o outro, na mesma semana você faz os dois, isso ia ser na sequência, mas na mesma semana você faz. Você vê que a pessoa melhora muito a disposição, o ânimo, assim vai. A melhora é muito interessante, né? Dopamina também, assim, dopamina, melhora a serotonina a partir do triptofano. Metabolismo do colesterol, ou seja, para você metabolizar colesterol, você precisa de vitamina C. Olha só que interessante, né? Então você precisa melhorar ali a sua dose de vitamina C para você ter o seu colesterol funcionante, legal.
né? Também a questão do cortisol também melhora, a função da tireosina, a imunitário também. Aqui embaixo um texto aqui falando sobre como que ela age no nosso organismo, combatendo as substâncias pró-inflamatórias. Então, ela inibe a produção dessas substâncias pró-inflamatórias, ou seja, combate a inflamação de maneira adequada, né? Cicatrização de feridas, eu trato feridas lá na clínica, pé diabético, qualquer tipo de lesão a gente trata lá. E a gente faz doses altas de vitamina C. Então a pessoa melhora muito rapidamente, a cicatriz acontece mais rapidamente. Temos aqui os aminoácidos também, que são fundamentais para o ganho de massa muscular, ganho de força muscular, melhora ali a questão do emagrecimento. Quer emagrecer? Precisa ter ali dose de aminoácidos, porque você perde gordura e ganha músculo. Na balança a diferença é até pequena, mas você percebe que você está ganhando massa muscular. Cicatriz de ferida também, queda de cabelo, importante. O MSM, que é um subproduto do enxofre, muito bom também, interessante. Ele também vai atuar ali como antioxidante, anti-inflamatório, desintoxicante do organismo. Estou com uma paciente que ela está intoxicada, ninguém descobre que tipo de intoxicação que ela tem. Já fez tudo quanto é tipo de exame, já gastou mais de 20 mil reais só com exames e nada consegue descobrir o que coisa de intoxicação ela tem. Sabe-se que é a intoxicação. Então ela chegou na clínica e falei, bom, já que a gente não sabe, vamos fazer o MSM, uma dosezinha. Ele vem 5 ml, um sorinho de 100 ml, correu em 10 minutinhos. Ontem mesmo ela já me ligou, isso aconteceu quarta-feira. Já estou se sentindo melhor. Porque ele quela os metais tóxicos também e melhora ali a intoxicação, ou seja, um poderoso desintoxicante. Melhora ali a constituição do nosso organismo, como músculo, cérebro, cabelo, unhas, ossos, articulações, doenças imunitárias e doenças reumáticas, todas elas. Melhora ali a ação de outros nutrientes, ou seja, favorece que os outros nutrientes tenham atuação melhor no nosso organismo, como a vitamina C, a própria coenzima Q10, vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina D, vitamina E, os próprios aminoácidos, como selênio também, cálcio, magnésio e etc. Então, outros nutrientes são ativados pelo uso do MSM, que é um derivado do enxofre. Então, um elemento fantástico também para se usar. E a vitamina D, falei bastante dela, mas só citando rapidamente, melhora o sistema imunológico, doenças crônicas, todas as doenças crônicas, você entra com a vitamina D, que já melhora bastante. Doenças imunitárias, imunológicas, como câncer, a diabetes também, síndrome metabólica, autismo, raquitismo, doenças como osteoporose, que é a perca da massa óssea, né? Doenças cardíacas, doenças renais, depressão, obesidade, tudo isso se trata com vitamina D também, no protocolo. Precisamos prescrever vitamina D. Eu prescrevo vitamina D assim, bastante mesmo, porque a gente dosa, está tudo baixo, né? A maioria dos pacientes dá menos de 20, isso é a grande maioria. É raro você pegar um paciente com 40, com 50, é raríssimo. E esses são aquelas pessoas que têm uma compreensão melhor e que já faz suplementação. Então você tem uma dosagem ali melhor, né? Mas a maioria realmente são doses baixas mesmo, né? Por isso adoecem tanto. Protege ali as células do corpo com ação, melhorando a ação combatendo os radicais livres, melhor dizendo. Envelhecimento precoce, aqui é a vitamina E, né? O câncer, Alzheimer, fertilidade, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas e melhora a saúde da pele e do cabelo também. Vitamina E é outra abençoada. E nós temos a vitamina K2, que faz parte aí do trio, né? Magnésio, K2, vitamina D. Esses três precisamos suplementar sempre, para que o cálcio não acumula dentro dos nossos vasos sanguíneos, provocando ali calcificações, tanto nos vasos como nas próprias articulações. Então, esses três têm que estar sempre juntos. Vitamina K2, melhora a saúde óssea, anti-inflamatória, melhora dores menstruais. Eu tive um caso de uma menina, da igreja inclusive, né? Cólica menstrual assim que ia nas nuvens, ficava semanas em casa, na cama, não conseguia se levantar. E o interessante é que ela não menstruava, não tinha o fluxo menstrual, mas na época aí vinha aquela crise terrível, né? Além das cólicas intensas, o nervosismo, né? Toda aquela TPM ali. E ela veio para a gente com um quadro bem complicado. Falei, olha, nós vamos usar a vitamina K2 porque ela vai te ajudar bastante. Nós começamos a fazer a K2 nela, ela fez umas 5, 6 doses apenas.
Na época ela estava noiva, e depois ela casou, e hoje ela é mãe de filhos. Acabou as cólicas, menstruação regulou, começou a descer, regulou bonitinho, todo mês certinho ali, nas datas certinhas, fluxo controlado, nada de intenso, e hoje vive uma vida saudável. Vitamina K2 faz parte desses protocolos. Controle também, no caso aí da açúcar no sangue, no caso um pré-diabético, né? É pré-diabético que se diz? É pré-diabético que se diz? Como é que se diz? Resistente à insulina, ok? Aprenderam, tá bom? Legal, isso aí. Então, a pessoa com a resistência insulínica, então você usa K2, ela controla. Para a gestante é muito importante, doenças renais também, doenças hepáticas, e também inibe ali a calcificação arterial. Pessoal, eu já avancei 15 minutos do tempo que me deram. Posso terminar aqui? Ou continua? Como? Vocês estão acanhados. Terminou o tempo. Já passei, na verdade, 15 minutos. Continue ou encerra? Acho que a maioria... Levante a mão, deixa eu ver, visualmente. Ok, beleza. Então, vou falar mais 15 minutinhos apenas, ok? Nós temos a necessidade de suplementação. Por quê? Deixa eu até avançar um pouquinho. Ok. Nós temos a necessidade de suplementação por quê? Fato inquestionável no mundo inteiro. Nós estamos comendo alimentos que são produzidos em terra de replantio sequencial. Eu tenho um paciente que ele é produtor. Ele me disse, olha, a terra ela produz de 2 a 3 safras todos os anos, dependendo do que é plantado. 2, 3 safras. Isso há anos a fio. Não se para de plantar. No mesmo lugar, sempre. O que acontece com essa terra que é trabalhada constantemente, 2, 3 vezes o ano é produzida ali as safras? O que acontece com essa terra? Ela vai perdendo a sua vitalidade, vai perdendo os seus nutrientes. De forma que o que é plantado ali, esse vegetal, ele não consegue captar do terreno ali da terra os nutrientes, os minerais. Não consegue, porque não tem mais, já acabou. O que a Bíblia diz sobre plantação? A cada 7 anos, você descansa um ano. E ainda tem o ano do jubileu. Né? A cada 49 anos, você dá 7 anos de descanso para a terra. Se nós, o produtor, seguíssemos isso aí, não teríamos problema. Mas acontece que a indústria alimentícia não faz isso, porque tem o seu ganho ali, que ela quer manter o seu ganho ali constantemente. Então planta e planta e planta e planta. Então essa terra vai perdendo toda a sua vitalidade. Então esse alimento que é produzido ali, ele vai perdendo, ele não vai tendo nutrientes suficientes. Ou seja, nós estamos comendo alimentos pobres em nutrientes. Pobre em nutrientes. Seja a hortaliça, seja os grãos, de soja, de milho, de feijão, e aí vai, arroz, todos, alimentos pobres em nutrientes. Aí entra a questão dos agrotóxicos. Como eu estou com tempo reduzido, vou avançar. Esse agrotóxico, que é o glifosato, ele é o primeiro lá que está aparecendo, é o agrotóxico mais consumido aqui. Esse estudo foi 2017, eu procurei um estudo mais atual, mas não encontrei. É o agrotóxico mais produzido no Brasil, mais comercializado no Brasil. São toneladas e toneladas, né? A função desse agrotóxico é a seguinte: ele controla as ervas daninhas. Se você planta aquele grão ali, aquele grão sozinho vai crescer. Nenhum tipo de vegetal vai nascer e vai crescer ali. Porque esses outros vegetais vão concorrer com o grão que você plantou ali, né? Se você planta milho, só o milho pode crescer ali, mais nada. Ok? Só que o que acontece com o glifosato? O glifosato, ele mata as bactérias da terra. Ou seja, ele traz um desequilíbrio da microbiota do solo. Existem diversas bactérias que são importantes para o vegetal. Algumas delas são produtoras de gases. Deixa eu até voltar aqui para a gente lembrar o nome do gás. Cadê? Me ajuda? Ok. Nitrogênio.
elas produzem nitrogênio. E qual é a função do nitrogênio? Deixa eu olhar, ó. A função do nitrogênio, está vendo? Ó? Nitrogênio importante para as proteínas que têm atuação na geração de flores e frutos. Ok? Então, essas bactérias produzem o nitrogênio e o nitrogênio é importante na produção da proteína do vegetal. Aí o glifosato vai lá e mata todas essas bactérias. Aí aquele vegetal que está crescendo ali é um vegetal desprovido de quê? De proteína. Então você come um grão tipo feijão, que é um grão que naturalmente ele é bem proteico, que não tem proteína suficiente. E assim vai, os outros nutrientes que deveria ser sintetizado pelo grão, esses nutrientes não acontecem, não tem esses nutrientes ali, ok? Não tem esses nutrientes ali. E aí você come um vegetal, seja fruta, seja hortaliças, grãos e tal, que não tem esses nutrientes. Por isso é importante, irmãos, hoje em dia a gente ter essa compreensão da nutrição. Deixa eu voltar aqui. Por que é importante suplementar? Para atender as nossas necessidades nutricionais, aumentar a biodisponibilidade dos nutrientes, oferecer quantidades específicas e necessárias de vitaminas, minerais e aminoácidos, que são as proteínas. Existem patologias intestinais que influenciam na absorção dos nutrientes, ou seja, você está doente de um problema no intestino, e esse problema do intestino atrapalha a absorção dos nutrientes. No caso que nós falamos ainda há pouco, da prisão de ventre, da constipação intestinal. Uma pessoa com o intestino constipado, uma pessoa com o intestino inflamado, ele não tem condições de absorver os nutrientes. Então, doenças intestinais atrapalham a absorção. Então, por isso se faz também necessário a suplementação. Condições pré e pós cirúrgica, no caso da bariátrica, né? Você tem que suplementar sem questionar. Condições metabólicas desfavoráveis, ou seja, o seu fígado não está metabolizando, você tem um problema no fígado, então atrapalha o processo de absorção também, de metabolização. Condições intrínsecas à própria substância, ou seja, aquela substância ela tem um fator ali que atrapalha a utilização dela. No caso do ferro, você usa ferro e não usa vitamina C, você vai desenvolver um processo intrínseco que não vai absorver, não vai utilizar esse ferro. Então, é necessário suplementar sempre acompanhado com vitamina C. Quando você faz uso de antibióticos mata muitas bactérias intestinais, o que complica também o fator de absorção. Microvilosidades danificadas, são nas vilosidades intestinais que nós absorvemos os nutrientes. Então, se você tem um intestino irritado, inflamado, essa vilosidade ela está achatada, lesionada. Então essa vilosidade não consegue pegar o nutriente e fazer o processo de absorção. Síndrome desabsortiva, tem pessoas que desenvolvem a síndrome de desabsorção, que você pode tomar o que for de nutriente, não vai absorver. Porque você tem ali um processo de sinais e sintomas em desenvolvimento que atrapalha essa absorção. Então é necessário você fazer um tratamento para poder suplementar, inclusive. Parasitas intestinais que, eu até falei isso no início, eles roubam os nossos nutrientes. Então, tudo que você come de nutrientes, que você suplementa, os parasitas vão lá e pegam para ele. Por exemplo, se você está infestado de parasitas, de vermes intestinais, se você toma vitamina B12, não sobra 1 grama para você, vai tudo para eles. Sabia disso? Eu vou suplementar B12, como é que está o seu intestino? Tem vermes aí? Se tiver vermes, vai limpar os vermes, vai tirar os vermes primeiro, para depois você suplementar B12. Senão vai tudo para o verme, aí não adiantou nada, né? Você está alimentando o bicho, né? E o bicho que cresce dentro de você vai estar feliz da vida, né? Fator idade também é importante, né? Então, qual é a solução? Ser vegetariano, comer tudo orgânico, suplementar? Qual é a solução? Na verdade, essas são as respostas, né? O máximo de ser vegetariano, isso é indiscutível já. Não dá para argumentar contrário. Porque já está tudo mostrado aí pela literatura, já está tudo, né? Então, ser vegetariano é a melhor coisa que você pode fazer. Tirar os alimentos de origem industrial, de origem animal, tira esses alimentos e vai para os vegetais integrais. Orgânico, sim, o máximo que você puder,
acrescente na sua dieta, o máximo que você puder. A gente não tem tudo orgânico, né? Infelizmente não temos tudo orgânico. Então vai o que você conseguir encontrar, acrescente, né? E suplementar, mesmo você sendo vegetariano, mesmo você comendo o máximo possível de orgânico, ainda assim precisa suplementar. Então a suplementação, ela se faz necessária hoje em dia. E eu fico pensando, assim, hoje pouca gente sabe dessa necessidade de suplementar. Daqui 20, 30 anos, aquele povo que estiver vivendo daqui 20, 30 anos vai olhar para trás, para nós e falar assim, mas eu não acredito que aquele povo de 2022 não suplementava. Não acredito. Da mesma forma que a gente olha para trás e fala assim, 50 anos atrás, como é que aquele povo de 50 anos atrás vivia sem celular? Né? A gente faz essas perguntas, né? Porque hoje a nossa vida está no celular, né? Tudo que você faz, você pode resolver no celular. Tem gente ganhando milhões com aparelhozinho desse, né? Então, há 50 anos atrás, como é que é? Não tinha internet, não tinha... Como é que eles viviam? Então, daqui 30 anos, nós vamos perguntar como que aquele povo lá de 2022 não suplementava? Eu não acredito que esse povo não tinha esse conhecimento. Então, gente, é fato, a nossa alimentação está muito ruim e cada dia pior. Cada dia pior. Então, se você continuar se alimentando como você tem se alimentado até hoje, daqui 10, 20, 30 anos, sua vida estará bem pior do que está hoje. Entende? Então, nós precisamos, para ter uma vida melhor, fazer isso aqui, ó. Ser vegetariano, comer tudo vegetal. Nada industrializado e nada de produto de origem animal. O máximo de orgânico. Hoje em dia os orgânicos estão, graças a Deus, né? Está se tornando quase que comum nos mercados. Você já tem ali as seções dos orgânicos. Então, vai depender da nossa procura, né? Quanto mais a gente procura, mais produção. Quanto mais produção, o preço vai lá para baixo. E aí a gente pode comer mais barato. Então, vamos fazer isso? Vamos no mercado onde você faz compra e cobrar do dono do mercado, cadê a seção de orgânicos? Se tiver procura, ele vai colocar, porque o cara quer ganhar dinheiro, né? Se tiver procura, ele vai botar lá para você disponível. E eu tive uma experiência com uma irmã nossa, lá de Buritis, de Minas. Passei para ela uma dieta. Ela falou, mas lá em Buritis não tem. Eu falei, irmã, vai no mercado, leva a sua dietinha e mostra. Ó, eu fui no doutor lá de Brasília, ele me passou uma dieta de alimentos orgânicos e vegetais, integrais. E eu quero comprar no seu mercado. E ela fez isso. A dona do mercado, uma semana depois, estava lotada uma seção de produtos integrais e orgânicos. E depois, uns 2 meses, ela voltou na consulta, no retorno, ela falou, olha, o mercado está lotado, tem uma seção inteira de produtos. Faço minha compra e motivei os irmãos da igreja a ir comprar no mesmo mercado. E todo mundo está indo comprar lá. E a dona do mercado veio falar comigo que está muito feliz, porque está vendendo muito. Ou seja, não é só os adventistas que estão comprando, todo mundo está comprando, né? Mas não tinha, então ninguém comprava, não tinha. Agora todo mundo está comprando, outras pessoas também sendo beneficiadas. E aí a gente até marcou uma palestra para lá, mas depois a questão da pandemia a gente não foi, né? Mas ela disse, quando você for lá, ela já falou que ela vai assistir sua palestra. Está vendo? Uma forma simples, não aconteceu devido ao problema de pandemia, mas o dia que a gente for lá, ela está lá disponível a assistir a palestra. A pessoa de repente nunca foi na igreja. De repente vai assistir uma palestra e tem outros interesses pela igreja. Enfim, a obra é feita. Concluindo então, gente, a solução é, repita comigo, vamos lá, os 3 lá. Ser vegetariano, comer tudo orgânico e suplementar. Mesmo sendo vegetariano e orgânico, temos ainda que suplementar. Por outros fatores, até já citei vários fatores aqui. Então façam isso. O dia que eu encontrar vocês, eu quero vocês mais saudáveis, tá bom? Mais felizes. Que Deus abençoe vocês rica e poderosamente. Amém?